Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você está no Foresp Conexão e essa é uma parceria da Foresp, a Federação de Hotéis, Bares e Restaurantes do Estado de São Paulo, com a Vivax TV. E hoje, um dia muito especial, nós iniciamos no nosso Foresp Conexão com o tema do meio ambiente, a sustentabilidade ambiental. Eu sou José Valverde, diretor de Meio Ambiente e Sustentabilidade da Foresp. E nós temos aqui a alegria de começar num dia emblemático, que é o dia que se inicia a COP30 no Brasil, na Amazônia, com uma grande referência do nosso setor, da gestão ambiental pública, que é o Sidney Aranha. E eu quero que ele se apresente, porque é um currículo muito vasto, mas atualmente ele tem a responsabilidade de dirigir a Superintendência de Meio Ambiente do maior porto da América Latina, um dos maiores do mundo. Sidney Aranha. Olá, Valverde, obrigado pelo convite, é uma enorme responsabilidade. No primeiro programa estar aqui com você, quero agradecer a Foresp, a Vivax, quero agradecer todos vocês que são tão carinhosos e tão gentis conosco lá do Porto de Santos. Estar ao seu lado, para mim é um grande prazer e privilégio. Valverde, que tem aí uma história longa na gestão ambiental. Meu nome é Sidney Aranha, sou advogado, gestor ambiental do Porto de Santos e, como você, nós temos alguns anos na área ambiental, essa área que tanto tem crescido e tão incompreendida. Espero que nós possamos contribuir nesse programa de hoje para que a população possa entender efetivamente não só a importância da COP, mas a importância da gestão ambiental para o Brasil e para o mundo. E eu vou querer, Aranha, que no decorrer aqui da nossa conversa, você conte para nós o atual momento do Porto de Santos, que hoje tem a presidência do Dr. Anderson Pomini, que é um arrojado gestor, uma pessoa que a gente tem aí também muito carinho, muito respeito. Mas, Aranha, dá para nós aqui um panorama atual do Porto de Santos, da sua grandeza, dos seus desafios na atualidade. Conta pra gente aí o tamanho desse porto, que significa para o país um grande vetor de desenvolvimento e um caminho, literalmente, né, uma rota de desenvolvimento sustentável para o nosso país. O Porto de Santos se confunde com a história do Brasil, né? Quando Martim Afonso de Souza chega aqui lá em 1500 e para lá, ele já para ali na ilha de Guaimbê, que é o Guarujá, e depois vai ali para São Vicente, mas o Porto de Santos nasce. O Porto de Santos, ele é um porto que nasce entre o Guarujá e Santos. É um porto que tem séculos, mas ele é reconhecido oficialmente há 103, 104 anos. Ele hoje figura ele é o 37º porto do mundo em movimentação de teus. É o maior porto da América Latina, é um porto de dimensões grandiosas, é um porto que passa 30% de toda a balança comercial do Brasil passa pelo Porto de Santos, e recentemente, para você ter ideia dessa grandeza, o Valor Econômico colocou que nos próximos 10 anos, 60% de todos os grãos do mundo passará pelos portos brasileiros. E a maior parte desses grãos que alimenta o mundo passa pelo Porto de Santos. É um porto multipropósito, nós somos muito fortes no granel sólido, que é soja, açúcar, milho, mas também somos muito fortes em algodão, nós somos muito fortes em movimentação de containers, atingimos mais de 200 destinos no mundo inteiro. É um porto que impacta hoje mais de 50 mil empregos na região da Baixada Santista, e um porto que está em franca expansão. Muito curioso, Valverde, hoje eu subindo a serra para falar com você, eu estava lendo um jornal, o Estadão, a gente pode falar, e lá uma matéria muito ampla
sobre a questão do tarifaço. Quando veio o tarifaço do Trump, todo mundo achou que o porto iria desacelerar. Muito pelo contrário, o porto está cada vez mais quebrando recordes. Nós conseguimos ali rapidamente modificar o destino, por exemplo, da soja. Hoje, a maioria da soja que era destinada aos americanos está indo para a China e nós estamos quebrando os recordes e mais recordes. É evidente que grandes tarefas, grandes recordes também demandam grandes problemas. É um porto que ele precisa ser cuidado diariamente, 24 horas por dia e 365 dias por semana. E isso acaba impactando na questão ambiental. Nós temos enormes desafios e todo dia cumprindo esses desafios, cumprindo nossas tarefas de gestão ambiental. Aranha, você trouxe aqui uma visão geral do protagonismo da atuação do Porto de Santos, seu reflexo no país e até entre fronteiras. Conta um pouquinho para nós, que isso inclusive vai ser ponto aqui do nosso diálogo, um workshop que nós fizemos na semana passada lá na Baixada Santista para tratar de práticas de sustentabilidade, economia para o nosso setor, e que você ali com brilhantismo fez a palestra magna. Conta um pouquinho para nós, porque isso é muito estratégico, inclusive aqui para o estado de São Paulo. Como é que quais os reflexos da presença do Porto de Santos na região da Baixada Santista, você que com propriedade e profundidade conhece. Como é que tem sido essa relação? Quais os reflexos disso? Que resultados têm se dado aí nesse novo momento do Porto de Santos? Primeiro, nós temos que fazer alguns recortes aqui. Embora o nome seja Porto de Santos, nós não atingimos só Santos. Nós estamos em Santos, Guarujá, Cubatão, Bertioga e Beritiba-Mirim. E agora o presidente Pomini, como você muito bem colocou, o presidente Pomini aumenta a poligonal, nós colocamos dentro da nossa poligonal São Vicente. Então o Porto de Santos é uma enorme cidade, justamente dentro de mais 5 ou 6 cidades. E nós, como eu falei aqui, são 63 berços, 50 operadores, 200 destinos, 50 mil empregos. Então nós somos um grande vetor de desenvolvimento da Baixada Santista, e não só da Baixada Santista, numa parte considerável do Brasil. A nossa Interlândia atinge 2/3 da Baixada Santista. Isso faz com que nós tenhamos um grau de olhar na questão ambiental muito apurado, né? O porto, como eu te falei, ele entra e sai, enquanto em alguns portos do país, o Valverde, tem 15 navios por mês, nós temos 15 navios por dia, são 5.500 navios todo dia que entra e sai no Porto de Santos. Então nós temos um grande desafio, porque, como eu falei para você, é um porto que cresceu entre 2 ilhas, as pessoas não se dão conta disso. Guarujá é uma ilha, a ilha de Santo Amaro, e Santos é a ilha de São Vicente. O nosso canal fica entre essas 2 ilhas e nós somos abraçados pela cidade. Veja, o Porto de Santos traz um enorme desenvolvimento para a Baixada Santista. As grandes obras de infraestrutura são impulsionadas pelo porto, como o túnel, como a perimetral, como o aeroporto. Evidente que o Parque Industrial de Cubatão tem um grande protagonismo também na região como indutor de desenvolvimento. Mas hoje nós sabemos que a indústria brasileira, ela ao longo dos anos desacelerou e o agro brasileiro aumentou sobremaneira. Nós somos um porto eminentemente agro. Você ter uma noção da importância, eu falei dos grãos, de cada 10 copos de suco de laranja que a Europa ou os Estados Unidos consomem, suco de laranja brasileiro, 9 saem do Porto de Santos. Então nós criamos muito emprego, muito desenvolvimento, mas também criamos muita interferência. Hoje mesmo eu estava tendo uma reunião com o Ministério de Pesca, por exemplo, com os pescadores, com todas as comunidades em torno do Porto de Santos. Então os nossos programas ambientais são muito vigorosos, muito robustos. Eu tenho para mim que depois da Petrobras, o Porto de Santos é a empresa que tem maior complexidade de programas ambientais. Nós temos em torno de 30 programas ambientais
que monitoram durante todo o período, já falei isso aqui, 24 horas por dia, a nossa movimentação de carga. E todo dia entra e sai, como eu te disse agora há pouco, 15 navios, e o porto, você sabe, que é uma grande entrada e saída de benefícios, mas também de malefícios. Por exemplo, a pandemia entrou pelo Porto de Santos, a AIDS na década de 80 entrou pelo Porto de Santos, então tudo isso nós temos que tomar conta com muito zelo e muito denodo. Um olhar assim com uma visão sistêmica, né? Muito que demanda, né? essa atuação. Aranha, uma outra questão, acho que talvez a gente pode conectar isso muito à liderança do ministro Silvio Costa, do presidente Pomini também, uma visão empreendedora muito significativa. O Porto de Santos tem aparecido muito em novos empreendimentos significativos, como a parceria que a gente saúda muito do governo estadual, governo federal, o túnel Santos-Guarujá. Conta para nós, traz aqui um pouquinho para nós, que empreendimentos têm surgido na Baixada ou no conjunto ali, né, da poligonal do Porto de Santos, que o Porto, de alguma maneira, fomenta direta ou indiretamente? Primeiro, eu acho que você tocou aqui um assunto que nós precisamos fazer esse destaque político, né? Porto de Santos é protagonista da conciliação nacional. Enquanto o Brasil discutia ali de forma ranheta a esquerda e a direita, o presidente Lula e o governador Tarcísio, num ato máximo de maturidade política de ambos os líderes, sentam e pactuam a construção de um túnel que é necessário não para a Baixada Santista, mas para o Brasil. Então, o túnel de Santos, o túnel entre essas infraestruturas, o túnel é a maior obra do PAC, e deixar claro, para você que mora aqui em São Paulo, mas o túnel, o porto, deixa eu lembrar uma coisa para você, 80% do comércio mundial é feito por navios. Então, você que está me assistindo agora, você tem durante o seu dia contato com alguma coisa, você consome ou tem contato com algum produto que ou passou por um porto ou passará pelo porto. 80% da sua vida, de certa forma, passa por um porto. Então, o túnel foi muito importante, porque eu não sei se você sabe, Valverde, essa é a terceira obra do mundo nessa característica, né? Então, falando das obras que o Porto está impactando. Primeiro que nós vamos já gerar 6 mil empregos diretamente na Baixada Santista com o início da construção do Porto, né? Graças a essa conciliação nacional madura, inteligente e que o Brasil se repactue. 6 mil empregos. Segundo, que essa é a terceira obra do mundo, porque é um túnel imerso, e os outros dois, um foi feito na China, né? Numa situação absolutamente diferente, área controlada, outro está sendo feito hoje na ligação Holanda e Alemanha, também países de primeiro mundo, onde você não tem comunidades fazendo a pressão no entorno do porto. E agora, eu falo isso porque eu fiz a primeira reunião com a empresa vencedora, que são os portugueses e os chineses, e eles chamavam muito a atenção nisso. Essa é a obra, esse é o túnel imerso mais desafiador construído no mundo, porque nós vamos ter inúmeras realocações, alguma coisa em torno de 770 da área de Guarujá e alguma coisa na área de 250 na área de Santos, porque é um país, a América do Sul como todo é assim. Lamentavelmente, ao longo dos anos, a juventude, né, da América do Sul, que é um continente que foi jovem, como o continente australiano, faz com que nós tenhamos as ocupações sem planejamento. Então, hoje, nós temos, abraçando o Porto de Santos, como eu disse no início, e abraçando o túnel, inúmeras áreas que precisam ter realocação. Então, a visão de construir um túnel dessa magnitude numa área tão vulnerável é um problema e que nós estamos olhando. Segundo ponto que eu acho mais importante, você que está aqui em São Paulo,
sabe disso é a construção. O Porto hoje lidera, junto com o governo estadual e o governo federal, a construção da terceira via Baixada Santista São Paulo. Anchieta exaurida, complexo imigrantes exaurido, e hoje começou ali no governo do Dória a discussão, agora entra no governo do Tarcísio, agora com o governo Lula, a discussão da terceira via. Nós não conseguimos crescer, o Porto cresce em média 5% ao ano, então o Porto vai dobrar quase a sua capacidade nos próximos anos, então nós só podemos fazer isso com a terceira via, porque ainda no país o transporte rodoviário é muito forte, embora o Porto tenha avançado muito na questão ferroviária. Então nós temos aí o aeroporto de Guarujá, que está sendo instalado pelo ministro Silvio Costa, e aqui devemos também registrar a liderança do ministro Márcio França, que começou com ele, que ele foi o primeiro-ministro, depois o ministro Silvio Costa, o presidente Pomini, o presidente Lula, e nós também agora estamos discutindo. Vamos começar a perimetral do Guarujá, a segunda fase da perimetral. Nós estamos discutindo já o projeto da terceira via, o túnel, o aeroporto. Agora foi para um dos maiores terminais do mundo de container, está sendo licitado em Santos. Então o crescimento ele é muito vigoroso, né? O Brasil entrou nos últimos anos, acertou o eixo. Veja recentemente que a Bolsa de Valores do Brasil, aqui de São Paulo, nunca teve índices tão vigorosos como está tendo. Isso tudo reflete no Porto como uma via, como um instrumento de logística importante que conecta o Brasil ao mundo. E são informações alvissareiras, o Aranha, porque tudo isso que você narrou seguramente terá um reflexo muito positivo, né, de uma infraestrutura amigável ao meio ambiente. Porque nós estamos falando muito de mobilidade, nós estamos falando muito de descarbonização. Sim. Então, eu penso que é um caminho muito importante e para nós essa notícia de saber que o Porto, de alguma maneira, atua com essa amplitude, né, não só no seu negócio, mas também promovendo um desenvolvimento sustentável no entorno. Nosso primeiro episódio é voltado aqui à questão ambiental. Eu quero muito te convidar a se conectar conosco pelas redes sociais, tanto com a Foresp quanto com a Vivax TV. Nós estamos no YouTube, Instagram, LinkedIn. Então, se conecte aí a nós, porque são muitos conteúdos que você terá acesso aqui a partir do Foresp Conexão. Aranha, vamos falar da nossa praia, que é sustentabilidade ambiental e políticas ambientais do Porto de Santo. Conta um pouquinho para nós como é que tem sido um momento, esse olhar do Porto de Santos e aquilo que vocês estão implementando em relação a compromissos de sustentabilidade ambiental, ESG. Conta um pouquinho para nós como é que tem sido esse tema e, seguramente, sob a sua liderança, a gente tem certeza de que vai pelo caminho certo. Valverde, primeira questão que nós levantamos lá, a questão do ESG, é a questão social, né? Primeira coisa que o presidente Pomini fez, eu acho muito importante isso, porque tem um livro, eu sempre falo isso, um livro da Ana Bavon que fala assim, Corporações Radicalmente Humanas. Se o Porto é tudo isso, se o Porto é todos esses números que eu te falei, ele o é porque ele tem uma equipe, pessoas que trabalham e faz com que o Porto funcione e cresça. Isso é importante. O Porto não são navios entrando e saindo, carga sendo importada ou exportada. O Porto é a junção de trabalho de inúmeras pessoas, quer dentro da autoridade portuária, quer dentro dos nossos quase 50 operadores. São as pessoas que fazem que o Porto cresça da forma que ele está crescendo. Então, acho que isso a gente precisa ressaltar, porque o S, na minha opinião, da tríade ambiental, social e governança, ela é a mais esquecida. Porque a questão ambiental, daqui a pouco a gente pode até falar dos programas ambientais,
nós sabemos, os órgãos ambientais, seja o IBAMA, seja a CETESB, seja os órgãos ambientais, eles te dão muito claro o norte em relação a isso. Aliás, o Brasil é uma potência verde, porque o Brasil, em 1981, na época da ditadura, dos anos de chumbo, cria a Política Nacional de Meio Ambiente. E as pessoas não se dão conta que a Política Nacional de Meio Ambiente trouxe o primeiro a primeira iniciativa de democracia direta com o CONAMA, né? O Conselho Nacional de Meio Ambiente. Hoje as pessoas comuns podem fazer parte dos conselhos e votar e criar normas que serão cumpridas como lei, como fosse. Você sabe muito bem disso, como lei é. Então, assim, mas eu acho que o Porto, com o presidente Pomini, com o presidente Lula, ele deu uma guinada de abrir as portas do Porto. A primeira questão que nós fazemos lá é conversar com todo mundo, é explicar para as pessoas que o Porto é uma empresa pública e que pertence a todo mundo. E que nós devemos conversar, entender os pescadores, porque nossa atividade interfere na vida dos pescadores, porque é muito ruim. Hoje você que é professor, lê na literatura aquilo que a gente chama de capitalismo de stakeholders, e você vê grandes terminais ou grandes indústrias em locais em que o muro divide a pujança econômica, bilhões de dólares sendo movimentado, ali que eu falei, de balança comercial, mas para além do muro, por vezes a creche da comunidade está sendo fechada porque não consegue pagar o INSS. Então o Porto hoje tem uma visão de capitalismo de stakeholders. Nós precisamos dialogar com a população e fazer com que essa riqueza do Porto de Santos ela chegue efetivamente nas comunidades, no que está em torno. Santos, a cidade de Santos é uma referência e cresceu muito com a riqueza do Porto. Mas o pessoal de Santos, me desculpe, agora é a vez de Guarujá experimentar um pouco essa riqueza, de Cubatão experimentar essa riqueza, de São Vicente experimentar essa riqueza. E é isso que a gente discute lá, porque do ponto de vista histórico, você é professor, o brasileiro sabe muito bem os seus direitos civis, né? O direito de ter um nome, o direito de estar livre, ele sabe o direito dele, ele sabe o direito político dele, de votar e ser votado, mas pouco a gente discute os direitos sociais, que é a parte do brasileiro dessa imensa riqueza que o Brasil todo dia produz. E o Porto de Santos está lá para isso. Nós temos avançado muito, criamos o nosso manifesto ESG, nós todo mês sentamos com os nossos operadores e com as cidades para discutir e fazer o letramento daquilo que parece óbvio, que às vezes não é. Por exemplo, onde nós vamos colocar a nossa cooperativa, você que trabalha muito na área, como é que nós vamos resolver a questão dos pescadores, como nós vamos resolver as questões das palafitas, como é que nós vamos resolver, por exemplo, a enorme especulação imobiliária que vai acontecer lá em Vicente Carvalho, no Guarujá, com o advento do túnel. Nós não podemos deixar que aconteça o que aconteceu em Xangai, onde, não sei se você sabe, o superporto de Xangai também tem um túnel. Não na área, não no canal, não no mar, mas que passa por debaixo da cidade. Mas tem manual para isso? Você que ocupou tantos cargos importantes. Não, isso não tem manual. A gente descobre isso todo mês dialogando e fazendo a escuta da população. Então eu penso que para além dos robustos programas ambientais de monitoramento de água, de mar, de água, terra e ar que nós temos, hoje o Porto de Santos faz a diferença na questão social. E é muito importante você trazer isso, porque às vezes o pessoal fala muito em sustentabilidade e conecta logo com a questão ambiental. E a gente sabe, e nós que defendemos e trabalhamos pelo desenvolvimento sustentável, temos muita clareza da necessidade de nós avançarmos igualmente nessas diferentes frentes. E quando você traz essa visão de gestão do Porto de Santos, de aplicar o princípio da responsabilidade compartilhada, ele faz toda a diferença. Ele promove um desenvolvimento equilibrando, não comete o erro de só tratar de uma dessas variáveis, deixando prejudicada as outras. Aranha, fala um pouco mais agora, a gente precisa avançar em conhecer os programas e projetos
em ação do Porto de Santos em relação a meio ambiente? Nós temos um programa de monitoramento aquático que nós todo mês recolhemos amostras de mais de 80 pontos do estuário e da Bacia de Santos. Por exemplo, só para você ter uma ideia, o ano passado nós tivemos o evento do Norovírus lá na Baixada Santista. Em outubro, nós já tínhamos ali identificado um distúrbio na área estuarina. O que eu quero dizer é que o Porto de Santos ele tem uma equipe técnica de alta qualidade que faz todo o monitoramento. Por exemplo, nós temos o nosso PDO. O Porto de Santos ele é um porto de água profunda, então nós precisamos fazer a dragagem do porto. É muito curioso porque o Porto de Santos é um porto de encosta. Se você pega, toda vez que dá grandes chuvas, os rios da Serra do Mar, eles são lavados e o sedimento da Serra do Mar vai para o nosso canal. Então nós fazemos 4 grandes campanhas de dragagem por ano. Então nós não só monitoramos a água todo mês, como monitoramos o sedimento. Isso é uma das vertentes do programa aquático do Porto de Santos. Nós temos programas de particulado, por exemplo, quando você faz a descarga ou quando você descarrega ou carrega os navios, eu falei aqui do granel sólido, muita poeira do milho, o milho causa muito particulado. Nós temos monitoramento constante disso para que essa nuvem de poeira não vá tanto para o Guarujá como para Santos. E nós temos, por exemplo, a questão da avistamento de fauna. Toda vez que entra no canal uma baleia, você tem que parar o canal. Isso não é fácil. Eu mostrei lá no evento que nós fizemos em Santos um vídeo de um coletivo de golfinhos entrando no Porto de Santos e nós tivemos que parar o Porto de Santos porque o animal ele tem a supremacia, porque aquele é o habitat dele. Mas não é fácil você fazer isso, que a gente está indo para o intervalo, não é fácil a gente fazer isso, porque quando você para o Porto de Santos por conta de resgatar um quelônio, uma tartaruga, uma baleia, ou um golfinho, ou um cardume de peixe ali mais específico, você para as atividades do porto. Um navio parado por dia significa um prejuízo de $40 mil. Imagine você parando 63 berços, multiplica isso por 40 e não é fácil. Você tem sempre o conflito entre quebrar metas, entre juntar dinheiro, entre acumular o dinheiro e a questão ambiental. Mas esse é o nosso desafio diário, né? Com os nossos programas ambientais, nós temos o PEA, que é o Plano de Educação Ambiental, é o maior plano de educação ambiental da Baixada Santista. E com o governo, e agora com a gestão Pomini, nós aumentamos em 5 vezes o valor que faz com que a gente possa chegar nas comunidades, porque ninguém protege aquilo que não conhece, né? E você sabe muito bem disso. O PEA é um orgulho nosso e algo que a gente aplica e envolve muito a sociedade em relação a isso. Você está no Vivax TV assistindo ao Foresp Conexão. Nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos aqui com Sidney Aranha. Olá, retomamos. Você está no Foresp Conexão, na Vivax TV. Eu sou José Valverde, diretor de Meio Ambiente e Sustentabilidade da Foresp, e estou aqui ao lado do Sidney Aranha, superintendente de gestão ambiental do Porto de Santos. Aranha, vamos falar de COP30, né? O Brasil recebe esse importante evento hoje. Na realidade, a sociedade civil, os governos começam a tratar daquilo que tem se chamado de COP da implementação. E sem dúvida nenhuma, o grande desafio do mundo está na questão da descarbonização. Inclusive, esse é o compromisso central da nossa federação. Conta um pouquinho para nós aqui, presença do Porto de Santos e do Ministério de Portos na COP30 e mais ainda, que políticas de descarbonização o Porto de Santos tem liderado?
Bom, Valverde, antes de entrar nesse assunto, eu queria só fazer uma complementação da pergunta passada que você falou dos programas ambientais do Porto. Uma das coisas mais reveladoras dos programas ambientais do Porto é a importância de nós colocarmos a ciência nesses monitoramentos. Nós temos muita parceria com as universidades. Recentemente, o nosso centro de formação disponibilizou mais de 20 bolsas para pesquisas. Nessa administração do presidente Pomini, nós, junto ali com o nosso diretor Beto Mendes, de operação, nós estamos colocando muita pesquisa lá. Aliás, convidei você para vir fazer uma pesquisa com a gente. E é muito interessante, você que é um gestor ambiental experimentado, como a ciência ela nos revela questões fundamentais. Como, por vezes, a ciência revela que mitos entoados pelo movimento ambientalista, que você sabe, nós lidamos com ele, nós fazemos parte deles e lidamos com ele, por vezes eles são impregnados do senso comum, de informações absolutamente que não se confirmam na ciência. Eu te falo isso porque eu falei do PDO. O PDO é o nosso bota fora, né? É o nosso polígono de exposição oceânica, onde quando você draga, você coloca o bota fora ali. E outra questão, esses dias que nós estamos vendo, é a questão da cava subaquática, que são dois assuntos que ganharam o movimento ambientalista na Baixada Santista durante anos nos últimos tempos. E hoje, os resultados dos nossos programas ambientais demonstram que essas duas grandes obras foram muito benéficas para o meio ambiente na região. Né? As pessoas acham que o PDO, que é onde nós colocamos, onde lá, o que é a dragagem? A pessoa vai lá, aprofunda, vai lá e leva aquele sedimento. As pessoas que ficam bem em frente à Praia do Tombo, que é a Praia Bandeira Azul. As pessoas muito disseram, não, olha, essa lama é contaminada. Não, hoje demonstra que a biodiversidade, envolvendo ali aquele sedimento, ela aumentou na região. Como a cava subaquática hoje, os monitoramentos demonstram que ele melhorou muito a qualidade ambiental do canal de Piaçaguera. Isso era importante falar, porque nós temos alguns mitos que eles perpetuam e as pessoas não se dão conta disso. E eu falo isso por causa da COP. Você está falando agora, eu quero só linkar com isso. Por exemplo, lá na Baixada Santista também, há muitos anos, nós ralhamos, nós resmungamos na questão dos terminais de gás que estão sendo instalados lá. Hoje se demonstra, Valverde, que a COP traz isso para a gente, que uma das ferramentas mais importantes para a descarbonização hoje do setor portuário é a utilização do gás natural. Você não vai conseguir alcançar aquilo que eles chamam de Power to X, né? Power to X, to X, esses combustíveis de transição a curto prazo, esses combustíveis que eles não transição, que eles acham que são os combustíveis finais, hidrogênio verde, metanol, sem passar pelos combustíveis de transição, que o gás natural é um. Então a COP, ela é, para além dos NDCs, ela é importante para a gente discutir os combustíveis. Descarbonização depende de você sair do combustível fóssil e ir para um combustível alternativo. Se fala em hidrogênio verde, mas eu vou te dar um número, Valverde. Uma usina de hidrogênio verde hoje de grande escala no Brasil, para ser construída, vai custar 12 bi. O túnel, que é uma obra do PAC, custa 6 bi, para você ter uma ideia do valor do investimento. E não dá para você construir uma usina de 12 bi se você não ter certeza a demanda que você vai ter de hidrogênio. Nós não temos carros ainda em hidrogênio, são protótipos. Os navios ainda não estão em hidrogênio, são protótipos. Então, a COP, ela mais do que uma expectativa, eu acho que ela é um freio de arrumação para que a gente possa entender, primeiro, que essa descarbonização, ela passa por combustíveis que podem ser ainda de derivados fósseis, né? Como o gás natural, etc, etc. Segundo, que nós precisamos entender que a descarbonização não é só a troca de combustível, mas a mudança de hábito. Você tem que descarbonizar a sua vida. Descarbonizar a sua vida é você vender o seu carro, comprar um carro elétrico, é você ir para a bicicleta, é você fazer ali a reciclagem, algo que você tão conhece, que você é um especialista na área de resíduos.
É você discutir, por exemplo, na Baixada Santista, o que nós vamos fazer com o aterro sanitário, que daqui 6 anos já ele está exaurido. Então, acho que a COP ela é um ato político que chama a atenção do Brasil e do mundo. Mas a COP, você não tem que ver a COP como algo distante. A pergunta é, o que você está fazendo a COP na sua casa? Você está trazendo para os seus filhos, no seu dia a dia, a importância da mudança de hábitos? É isso que a gente tem pensado. O Porto de Santos contratou recentemente a Fundação Valência. Nós estamos implementando uma política de descarbonização muito séria, mas aquilo que eu te falei, antes da política de descarbonização, nós estamos discutindo o plano diretor energético do Porto de Santos. Muito interessante. Aliás, a gente tem que discutir a questão energética no Brasil. O Enio está aqui. Enio, eu fiquei absolutamente estarrecido quando eu vi aqui, só para compartilhar com vocês uma curiosidade com você, Cassandra, uma curiosidade. O Valor Econômico de 15 dias atrás trouxe um caderno de infraestrutura. Nós estamos falando hoje dos grandes data centers de inteligência artificial. E aí eles demonstravam a quantidade de energia que esses data centers vão consumir. E eles dão um exemplo. Você que está me assistindo agora, se você abrir o seu computador agora, entrar no Google e fazer uma pesquisa, você vai gastar, o seu computador vai gastar item X de energia ali, número. Se você passar para o módulo inteligência artificial e fazer a mesma pesquisa, a demanda de energia vai aumentar em 10 vezes. Quando você usa a inteligência artificial do seu computador, o consumo de energia do seu computador aumenta em 10 vezes. Então, para se falar em descarbonização, para se falar em eletrificação, para se falar em Power to X, para se falar em inteligência artificial, nós temos que revisitar as nossas fontes de energia. O Brasil cresceu de maneira absurda a questão de energias alternativas. Sim, mas elas são intermitentes. Você sabe disso. Ela funciona das 6 horas da manhã às 6 horas da tarde. À noite você tem que ligar a termoelétrica. Então eu não trago respostas, eu trago problemas. A COP vai ser um marco para a gente discutir a questão energética no país também. Aí você traz um ponto muito estratégico para essa agenda da descarbonização, que está na ampliação da matriz energética. Então, por exemplo, a gente sabe que na região ali da Baixada Santista tem um projeto muito significativo de geração de resíduos, de geração de energia a partir de resíduos sólidos. Mas um outro ponto, Aranha, que eu coloco também aqui para nossa reflexão é a importância da eficiência energética. Sim. Porque é importante você gerar energia, mas é importante também você utilizá-la de uma maneira eficiente. E falando em eficiência energética, Aranha, eu queria colocar aqui um outro ponto também, que a COP se reúne em torno disso, que é a questão das mudanças climáticas. Sim. E você que foi por muito tempo secretário de Meio Ambiente, você dirigiu o Fórum de Secretários, teve uma presença muito consistente na ANAMA. É muito preocupante, especialmente para a região da Baixada Santista, que é uma região muito vulnerável e de alguma forma, talvez a primeira a ser afetada em questões de mudanças climáticas. Conta um pouquinho para nós como que o Porto de Santos tem olhado a questão das adaptações às mudanças climáticas e a questão da resiliência. Como é que tem sido isso de política própria do Porto, mas imagino que isso demande uma relação Sim. com os municípios ali do entorno. Sobretudo, porque a ANTAC fez recentemente... Primeiro assim, essa questão, você muito bem colocada, essa questão que aconteceu agora no Paraná, o IPEM fala desde 2017 que esses eventos extremos castigarão 3 grandes cidades, 3 cidades do região sudeste prioritariamente, Santos, Guarujá e Angra dos Reis. Então, o Porto tem se adaptado com a sua infraestrutura,
por uma engenharia verde no sentido da adaptação, porque o Porto tem dois grandes problemas, os ventos, né, e o aumento do nível do mar. Esses são os dois grandes problemas. E o aquecimento vai aumentar o nível do mar. São os dois grandes problemas do Porto de Santos. Rajadas de ventos, como aconteceu recentemente. Mas assim, mais do que o Porto se adaptar, ele tem que trazer as cidades juntos. Sim. Santos tem um plano de adaptação às mudanças climáticas, né? Mas se você não trouxer as cidades juntos, ele é um grande complicador. E por isso o Porto tem sido um parceiro estratégico, reunindo. E isso que a gente fazia. Quando você estava no governo do estado, eu era secretário, nós reuníamos as pessoas para discutir os problemas. Por ter investido em adaptação, por ter investido em mitigação, por ter investido na questão da resiliência. Aliás, resiliência é muito interessante a gente lembrar uma coisa, e resiliência é um conceito da física, né? Você sabe, Enio, que é um conceito da física? É o conceito da elasticidade, né? Você pega um elástico, estica, quando ele volta para o seu mesmo tamanho, aquilo é resiliência. É você ter um estresse e voltar para o mesmo ponto. Mas na prática você nunca consegue voltar para o mesmo ponto, né? Sempre que você experimenta um evento extremo, sempre que você experimenta um evento climático, você sempre volta a um ponto de partida, mas não ao mesmo ponto. E o Porto tem feito muito investimento, o túnel mesmo é uma obra de resiliência, sim. Né? Porque você vai diminuir a 45 quilômetros os caminhões que hoje usam a Piaçaguera. Mas eu penso, Valverde, volto naquilo, pode ser até um pouco romântico isso, as pessoas não protegem o que não conhecem, né? Então as pessoas, às vezes, o Brasil ainda precisa, o Lula falou isso agora, o presidente Lula falou isso, o Brasil ainda precisa entender o que é serviços ecossistêmicos, né? Uhum. O Lula falou agora que nós precisamos colocar no PIB, o presidente Lula, os serviços ecossistêmicos, que é algo que a gente não coloca. Né? Nós temos que colocar na conta da infraestrutura, e aí recentemente para a COP saiu uma demanda, saiu um número, acho que eu falei lá em Santos, vai custar daqui até 2035 R$ 207 por ano para cada cidadão brasileiro as adaptações às mudanças climáticas. Nós vamos ter ainda muita morte, desculpe falar, nós vamos ter ainda muito evento extremo. E nós temos, e você sabe que eu tenho que falar, nós temos que socorrer as cidades. As cidades não têm dinheiro para o que está por vir. Por isso que o Porto tem feito muita integração com as cidades e colocado dinheiro nas obras de resiliência e adaptação das cidades. Mas nós temos que mudar a Lei Geral dos Portos, porque o Porto não pode colocar dinheiro fora da sua poligonal. Isso é um erro. É um erro que precisa ser revisto, porque a carga chega pela cidade, ainda que não esteja na poligonal, faz parte da operação do Porto. Então nós temos que rever tudo isso e trabalhar aquilo que você falou agora há pouco, a responsabilidade social empresarial. O setor privado, ele não tem que ficar só dizendo o seguinte, eu gero emprego e eu pago imposto. Ele tem que ir além, ele sabe que tem que ir além, porque senão o planeta Terra, eu sempre digo isso, as mudanças climáticas e a COP está discutindo o futuro da raça humana, não do planeta Terra. Porque se acontecer uma tragédia, como aconteceu com os dinossauros, daqui 1 milhão de anos o planeta Terra vai estar aqui. A resiliência, ele vai se recuperar, outros seres vivos estarão aqui. Quem certamente não vai estar aqui é a raça humana. Eu acho que o Harari fala bem isso nos livros dele. Eu acho que as pessoas têm que se dar conta de que a questão da resiliência, a questão da adaptação, a questão da mitigação e a questão ambiental é uma questão de sobrevivência. Deixou de ser uma questão de modismo. Aranha, você mencionou durante a sua fala, você falou de porto, de portas abertas, você mencionou também essa relação mais profunda com os stakeholders e acabou de falar agora em responsabilidade empresarial. E o Porto de Santos foi um grande parceiro agora
na semana passada, no apoio a um workshop que aconteceu na Baixada Santista, dedicado a práticas de sustentabilidade e economia para o setor de hotéis, bares e restaurantes, que eu queria muito que você comentasse a importância da sua participação enquanto Porto de Santos, que reflexos você pôde apurar ali de positivo para essa relação do nosso setor com o Porto de Santos e, consequentemente, para a Baixada Santista. Tem tudo a ver, né? As pessoas não se dão conta. Para além dos 80% da carga que nós movimentamos, nós falamos aqui, 80% do comércio mundial está conosco, o Porto de Santos, hoje, ele é um atrativo, inclusive, da área de cruzeiros, né? Nós temos o maior terminal de cruzeiros aqui do Brasil, está em Santos. Então, os bares, restaurantes e hotéis são parceiros nossos, né? Nós não só movimentamos carga. A carga, uma das cargas mais preciosas que nós movimentamos e que mais dá problema, porque ela reclama, né? Ela fala, ela reclama, são as pessoas, os turistas. Então, eu acho que foi pioneiro esse workshop que nós fizemos e penso que o Porto de Santos tem que se aprofundar mais nesse setor, que é o setor de serviços da Baixada Santista, que é, acho que 70%, 80% da receita da região com o turismo. Então, nós, Porto de Santos, queremos estar mais próximos dos hotéis e restaurantes, porque nós entendemos que é um vetor de extrema importância para nós. O Porto de Santos, a médio prazo, ele deixará de ser um porto que a fonte de renda dele, única e exclusiva, será a cobrança das taxas aduaneiras de entrar e sair. Nós vamos fazer receita alternativa com o turismo. Eu proponho ali, por exemplo, que o Porto crie um hotel próprio dele, próximo da área da poligonal, próximo da área do terminal, onde ele possa fazer um atendimento VIP ali para as pessoas que chegam e saem. Então, estar com vocês para nós foi muito bom. Eu te provoco de novo para que nós possamos criar pesquisas que aprofundem essa relação e que possa trazer benefícios para a região da Baixada Santista. Você ouviu eu falando, e eu falo assim, é uma certeza que eu tenho. Nietzsche dizia que o mal do ser humano é ter certeza. Mas assim, uma empresa pública que nem o Porto de Santos, ela que é vigorosa financeiramente, ela pode ter, o lucro dela tem que se transformar em bem-estar para a sociedade. Então eu entendo que quanto mais nós arrecadamos, mais nós temos que distribuir pelos setores, evidentemente através de pesquisa, de responsabilidade, mas é isso que eu prego. A empresa pública não tem que dar lucro, isso é uma bobagem que fala no Brasil. Quem dá lucro é a empresa privada. O privado, ele trabalha em torno do lucro, isso não é pecado, mas nós, empresa pública, nós temos que buscar o bem-estar social. E a gente tem pelo mundo vários exemplos de portos que, de alguma maneira, se vale dessa vocação turística, né, de turismo, da hospedagem, do que o nosso setor está, da gastronomia, né? Então eu penso que isso tem essa conexão e também a parceria setorial para que possa também estimular um desenvolvimento econômico, uma inclusão social e também preservação ambiental. Então eu penso que tem tudo aí para essa parceria se estreitar cada vez mais, né? Não só no tema aí da sustentabilidade ambiental, mas também até em outras atividades, em outros projetos como esse, por exemplo, do Porto, olhar um pouco mais para essa vocação turística, né, que tradicionalmente esses empreendimentos acabam tendo, né, Aaron? O Porto já está fazendo isso. Nós inauguramos a primeira fase do Parque Valongo, que é uma área meio Porto Madeira de Argentina. Agora inauguramos a nossa Passarela Bolivar. A ideia é levar restaurantes para essa área do Porto.
E agora o Porto também está apoiando uma iniciativa da Fundação Condzilla, que está cuidando agora do Parque Itapema, que é o antigo farol de Vicente de Carvalho. Que tudo isso vai gerar área de turismo, de restaurantes, de hotéis, então tem que qualificar essa mão de obra e vocês são parceiros e o Porto está inteiramente à disposição. Você está no Foresp Conexão, pela Vivax TV, e aqui nós falamos, junto aqui com o Sidney Aranha, trouxemos aqui um panorama da dimensão do Porto de Santos, a sua atuação e a sua dimensão nacional, os reflexos do Porto na Baixada Santista e também no entorno, né? Porque Biritiba não está na Baixada Santista, então amplia um pouco mais, mas né, à frente com cidade de São Paulo, enfim, com outros municípios. Falamos de sustentabilidade, programas ambientais e também da COP30, descarbonização e também da relação de parceria entre o Porto de Santos e o nosso setor de hospitalidade por meio da Foresp. Aranha, a palavra é sua, se despeça aqui e também deixa uma mensagem para nós. Bom, obrigado à Foresp, obrigado você, Valverde, Enio, Sandra, todo o pessoal. Só nós esquecemos de dizer, finalmente, que a COP também vai discutir a metodologia de medir as adaptações nas cidades. Eu acho que isso é um grande avanço que a COP vai nos dar, vai ofertar ao mundo para que a gente possa, inclusive, discutir seguros ambientais. A gente pode fazer um programa só sobre isso, isso é algo que está em pauta. Dizer a você, meu amigo Valverde, que o Porto de Santos está de portas abertas, não só para a Foresp, mas para a população do Brasil. Aliás, nós reinauguramos nosso porto, tem visita técnica, tem visita programada. Você pode entrar no site do Porto de Santos, você vai ser muito bem recebido lá no Porto de Santos. Muito obrigado e obrigado pelo espaço. Nós que te agradecemos, Sidney Aranha, e convidamos você. Hoje nós estamos no primeiro programa, o primeiro episódio da Foresp Conexão, e outros programas com outras temáticas virão. Então, para ficar ligado, nos siga pelas redes sociais, Instagram, LinkedIn e no nosso canal do YouTube. Até o próximo episódio.